A voz verbal é a flexão ou variação do verbo que nos permite saber se o sujeito é o agente, quer dizer, se ele pratica a ação expressa pelo verbo, ou se é o paciente, isto é, se recebe, sofre ou é o alvo da ação praticada por um outro ser. Assim sendo, em função dessas características, existirão três tipos de vozes, a saber, a voz ativa, a voz passiva e, por último, a voz reflexa, também chamada de voz reflexiva. Nesta aula eu vou apresentar as características de cada uma delas para que você consiga compreender. Por isso, meu jovem amigo, sente-se já, prepare caneta e papel e preste a máxima atenção porque este conteúdo é valioso. Assim sendo, aproveite também deixar o seu like e se for novo por aqui, por favor, não se esqueça de subscrever ao canal e ativar o sininho de notificação, pois eu garanto que aqui você vai aprender muita coisa comigo. Sem mais demora, passemos então ao assunto que cá nos trouxe. Saudações, meu bom jovem amigo, sou o professor Graciano Domingos e este é o canal Singelo Prontuário. Seja muito bem-vindo. A primeira voz é a voz ativa e nesta voz, querido Camba, o sujeito é o agente, ou seja, ele vai praticar a ação expressa pelo verbo. Assim sendo, nós vamos exemplificar com três frases. Preste a máxima atenção. O professor Graciano explicou a matéria. A mamã fez o bolo de chocolate. Comeram a banana. Nestas três frases, nós conseguimos perceber que o sujeito está a funcionar como agente, ou seja, é ele quem pratica a ação que o verbo expressa. Na voz passiva, o sujeito é um elemento passivo, ou seja, em vez de praticar, ele é o paciente, vai receber ou vai sofrer a ação que um outro agente pratica. E vamos exemplificar com também três frases. A matéria foi explicada pelo professor Graciano. O bolo de chocolate foi feito pela mamã. Comeu-se a banana. Como você pode observar, nas duas primeiras frases, a voz passiva é expressa por uma locução verbal, nesse caso o verbo ser e o particípio do verbo principal. E já na última frase temos uma conjugação pronominal. Assim sendo, as duas primeiras frases são chamadas de voz passiva analítica e a segunda, em que temos uma conjugação pronominal, chama-se voz passiva sintética. Depois farei uma aula explicando sobre este detalhe. Agora entramos na voz reflexiva. Aqui o sujeito é ao mesmo tempo o agente e o paciente, quer dizer, ele faz um ato que se reflete em si mesmo. Vamos exemplificar. A mamã feriu-se com a faca de mesa. Quem feriu a mamã? Feriu a quem? A si mesma. O professor cuidou-se muito bem. Quem cuidou? O professor cuidou de quem? De si mesmo. Tu não te ajudas quando dormes tarde. Quem não ajuda? Tu. Não ajudas a quem? A ti mesmo. E falando sobre conjugação com os pronomes reflexivos, eu sugiro que você clique neste card que está lá em cima. Ali eu detalho muito bem sobre este assunto. Agora vamos então à observação que eu fiz menção lá no princípio da aula. Em verbos de ligação e em verbos impessoais não há voz verbal, por uma razão muito simples. O sujeito não está a praticar nenhuma ação. Portanto, se você se deparar com um deste detalhe na prova, não é requerido, jovem. Agora, antes que você saia, sugiro que clique numa dessas aulas que você pode observar. Garanto que vai gostar bastante. E se for novo por aqui, subscreva ao canal. Vemo-nos numa dessas aulas.